Você é daquelas pessoas que começam super empolgadas numa dieta, mas quando surgem as primeiras dificuldades acaba se desmotivando e desiste do objetivo de emagrecer? Então esse vídeo é para ti. Eu sou Vivian Almeida, nutricionista, e hoje eu quero considerar contigo algumas questões super importantes sobre motivação e é provável que ninguém nunca tenha te contado sobre isso. A primeira coisa que você precisa entender sobre motivação é que é totalmente normal ela oscilar um pouco. Para pensar comigo, não é saudável alguém que está 100% do tempo motivado, assim como o contrário, alguém que está 100% do tempo desmotivado. Isso até certo ponto seria patológico, ou seria uma certa euforia, ou uma pessoa até mesmo depressiva. Então, dentro de uma normalidade, é até esperado que a sua motivação ela oscile. Ora ela vai estar um pouquinho maior e ora ela vai estar um pouquinho menor e não tem nada de errado com isso. A segunda questão que você precisa saber sobre motivação é que existem dois tipos, a motivação intrínseca e a motivação extrínseca. E como o nome sugere, a motivação extrínseca é aquela determinada então por fatores externos, como por exemplo o verão, uma festa, um evento, uma roupa que você quer usar, ou até mesmo um familiar, um companheiro que fica estimulando para que você emagreça. Essa motivação extrínseca também é conhecida como comportamento condicionado, ou seja, é aquela que nos move quando a gente recebe uma recompensa, quando a gente também é elogiado. Não tem nada de errado nos fatores externos nos motivarem, mas a grande questão é que esse tipo de motivação ela é sensível e geralmente temporária. O verão passa, a festa passa, os elogios passam, o companheiro ou a família podem até deixar de estimular. Além disso, ela pode sofrer influência negativa desses fatores. Por exemplo, aquele motivo inicial da família tentando estimular pode acabar dando um efeito contrário. A pessoa pode acabar se desmotivando com aquela cobrança e não é incomum que muitas vezes faça justamente o contrário. Por isso é muito importante que você entenda então o que é a motivação intrínseca, que é aquela que vem de dentro da gente, é uma necessidade interna de todas as pessoas. Então a pessoa acaba fazendo aquilo, fazendo aquele objetivo por causa de si e não por causa dos outros, não por causa de fatores externos. Ela está fazendo isso para atender uma necessidade, para se beneficiar daquele objetivo, porque aquilo é importante para ela e ponto final. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que sofreu recentemente um ataque cardíaco ou recebeu um diagnóstico de saúde. Isso intrinsecamente para ela pode estar sendo muito motivador para ela modificar a alimentação e os hábitos de vida simplesmente pelo fato dela se sentir bem com ela mesma. E isso é muito mais duradouro, muito mais eficaz. Então aí entra o terceiro ponto, que é a clareza do seu objetivo. Se você tiver os porquês, os motivos que te fazem querer algo bem claro na sua mente, você vai então saber se automotivar naqueles momentos em que inevitavelmente a desmotivação bate. Em objetivos de médio e longo prazo, como o de emagrecer, por exemplo, é bem comum que isso aconteça. E ter clareza é tudo para que você consiga então contornar as dificuldades no meio do caminho e retomar o foco quantas vezes precisar até atingir o seu objetivo. Por isso eu te convido a exercitar agora essa clareza, definindo então internamente por que você quer mudar a sua alimentação, por que você quer emagrecer, o que você vai ganhar com isso, quais são as vantagens, os benefícios de perder peso. É muito importante que você escreva todos esses motivos, todas essas vantagens e leia com regularidade. A leitura e a escrita desses motivos são um treino para uma nova forma de pensar e de funcionar a respeito do seu emagrecimento. E isso vai fazer toda a diferença no seu objetivo, eu tenho certeza disso. Então começa a colocar isso logo em prática, escreve no papel ou escreve no bloco de notas do celular, mas deixe em um local visível para que assim você leia quantas vezes forem necessárias. No final desse vídeo vai aparecer uma tela onde eu vou te mostrar também como colocar o seu objetivo de emagrecer em prática, sabendo definir as suas metas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos para que assim a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a encontrar o seu equilíbrio alimentar. Lembra também de me seguir lá nas outras redes sociais. Muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!